Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui uma alternativa à função C. Sim, existe uma alternativa muito mais fácil e rápido de utilizar, além de ficar visualmente mais fácil o seu entendimento. Estou falando da função switch. Veja, neste exemplo, eu estou usando a função C e aqui do lado com a função switch. E observe que nós temos o mesmo resultado. E aqui no segundo exemplo, eu vou mostrar como nós podemos também utilizar quando forem valores numéricos. Se você quer aprender a usar essa nova função, fique comigo até o final para não perder nenhuma dica. Eu sou Wellington Souza e esse é o meu canal onde eu falo sobre o Google Planilhas. Então, bora para o vídeo. Bom, e como nós faríamos utilizando a função C? Nós iríamos vir aqui e colocar o sinal de igual, vamos utilizar a função C e vamos verificar aqui se o código for igual a A, lembra que eu estou utilizando aqui, essa tabela de referência. Se for igual a A, eu quero colocar o valor de atrasado. Ponto e vírgula. Agora, nós vamos para a segunda condição. No nosso caso, como a função C ela funciona como uma expressão, o valor verdadeiro e o valor falso, aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um novo C. Então, vamos lá. C, que é o famoso C alinhado. Vou selecionar. E vamos verificar novamente. Vou clicar aqui, vou verificar se for igual agora à segunda expressão, que é o valor E. Ponto e vírgula. Se for, eu quero que traga o valor de em aberto. Então, vamos colocar aqui, em aberto. Ponto e vírgula. E agora, mais uma vez, como eu tenho que verificar a expressão, ele me retorna o valor verdadeiro ou falso, e eu tenho mais uma expressão para verificar, eu tenho que colocar outro C. Então, vou selecionar aqui. E, novamente, vou verificar se é igual a, no nosso caso aqui, P. Se for igual a P, então nós vamos colocar como pago, ponto e vírgula. E agora, se não for nem atrasado, nem aberto e nem pago, se for outra opção, eu quero colocar aqui, desconhecido. Então, agora sim, nós vamos colocar desconhecido. Vou fechar aqui o meu parênteses dessa terceira condição C. Vou fechar o parêntese da segunda condição C e vou fechar o parênteses da primeira condição C. Agora sim, podemos dar um Enter e observar o resultado. Vou aceitar aqui o preenchimento automático e pronto, observe que ele fez aqui certinho. Mas, olha o trabalhão que deu. Veja quantos Cs nós precisamos colocar aqui aninhados um dentro do outro. E para resolver isso, nós temos a nossa função switch. Deixa eu mostrar aqui para você como ela funciona. Veja, aqui eu tenho um valor e eu quero comparar aqui com esses valores e trazer o resultado. Então, para isso, eu vou iniciar com o sinal de igual e vamos colocar a nossa função switch. Ela retorna um valor comparando casos a uma expressão. Então, vou selecionar e observe que ela tem como primeiro argumento a expressão, ou seja, a condição que eu vou verificar. Tem aqui o primeiro caso e o primeiro valor de retorno. Ponto e vírgula, nós vamos para o segundo caso e o segundo valor de retorno. Tá, calma que eu vou explicar para você direitinho. Então, como expressão, nós vamos selecionar aqui o nosso valor. Ponto e vírgula. Agora, qual é a condição? O que eu quero saber? Eu quero saber se esse valor é igual a esse valor. Então, eu vou clicar aqui. Se for, ponto e vírgula, nós vamos para o valor, ou seja, o resultado. Que resultado eu quero retornar caso esse valor seja igual a esse? Bom, eu quero retornar aqui no nosso caso esse valor de retorno. Veja que aqui ele já fez a expressão. Então, verifiquei a primeira expressão, verifiquei, comparei com o valor e fiz aqui o meu retorno caso essa expressão com esse valor seja verdadeiro. Caso não seja, eu tenho que ir para o segundo caso. Qual é o segundo caso? Então, nós vamos clicar aqui na letra B, ponto e vírgula. Se for a letra B, eu quero trazer esse segundo retorno. Ponto e vírgula, e vamos para o terceiro caso. Vou selecionar aqui e, mais uma vez, ele vai me trazer esse terceiro retorno. Vou fechar agora aqui o meu parênteses e dar um Enter. E observe que ele já está funcionando. Caso eu informe aqui o valor B, ele trouxe o número 2 e o valor C, o número 3. Mas e se eu colocar, por exemplo, aqui o valor D? O que vai acontecer? Vamos dar um Enter e vamos observar. Olha, ele trouxe aqui uma mensagem de erro, falando, não teve nenhuma correspondência. E aqui que entra uma grande vantagem da função switch com relação à função C, que eu consigo colocar um valor
padrão, ou seja, um valor que retorne caso eu não encontre nenhuma das alternativas. Olha que legal. Se eu colocar aqui ponto e vírgula, ele vai vir aqui para o próximo argumento e observe que eu tenho caso 2 ou padrão. Ou seja, eu posso colocar um valor padrão. Então, vamos colocar aqui, ó, não encontrado. Vou fechar agora o meu parênteses e observe que agora está me retornando essa condição, ou seja, que não encontrou. Legal, né? Veja que é muito mais simples e fácil de utilizar. Se você não conhece essa função, já vale um like aqui no vídeo. Vamos lá, então, dar continuação ao nosso exemplo. Então, agora, nós vamos utilizar a função switch para simplificar todo esse processo. Então, vou iniciar com um sinal de igual e vamos colocar a função switch. Aqui, mais uma vez, nós vamos verificar aqui a expressão, ponto e vírgula, e nós vamos colocar aqui, ó, se for a expressão A, eu quero que apareça a informação de atrasado. Ponto e vírgula. Agora, vamos para a segunda condição. Se for E, ponto e vírgula, eu quero que apareça em aberto. Ponto e vírgula para a terceira condição. Se for P, eu quero que apareça pago. E lembra que nós vimos que nós temos a informação padrão. Então, se não for nenhuma dessas condições, eu quero que apareça desconhecido. Vou fechar aqui o meu parênteses e vamos ver o resultado. Vou aceitar o meu preenchimento e observe que ele trouxe o mesmo resultado. Qual a diferença? Veja que aqui, ó, nós tivemos que usar 3 funções Cs alinhadas para obter esse resultado. E aqui, utilizando apenas a função switch, ficou muito mais simples tanto de visualizar quanto também de dar manutenções no futuro. Beleza? Agora vamos ver aquele nosso segundo exemplo, porque aqui nós trabalhamos com valores de texto e aqui nós vamos trabalhar com valores numéricos. Então, vamos lá, entender aqui a situação. Eu tenho aqui a categoria e, conforme a categoria, eu quero que ele me exiba o percentual de desconto. Então, mais uma vez, vou utilizar aqui a função switch. E aqui, nós vamos verificar se a categoria corresponde à categoria aqui da tabela de referência. Lembrando que nós vamos ter que travar aqui essa coluna, porque nós vamos arrastar para baixo e vamos pegar aqui, ó, o valor de 20%. Mais uma vez, travamos, ponto e vírgula. Se for agora padrão, aí nós vamos colocar essa informação. Se for básico, nós vamos também escolher a informação de desconto do lado, lembrando sempre de travar. E chegamos agora aqui na opção outros, ponto e vírgula, nós vamos colocar essa informação, caso ele não encontre nenhuma categoria. Vou fechar aqui o meu parênteses, mais uma vez chamo a atenção para travar todas as células aqui da nossa condição e vou dar um Enter. Observe que ele já trouxe o valor aqui para mim e ao replicar para baixo, observe que ele já trouxe todos os valores certinho. Muito mais simples e muito mais rápido do que a função C. E você já conhecia essa forma de usar a função switch? Deixe aqui nos comentários para saber se você já conhecia ou se foi novidade para você. Se você for novo aqui no canal, te convido a se inscrever, a ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo assim que eu postar. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Até lá!